pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando mais especificamente sobre a parte geral do direito civil. Lembrando com vocês, né, que no bloco passado nós começamos o estudo da pessoa jurídica. E dentro da pessoa jurídica, ventilamos com vocês inicialmente um conceito, falamos que é um grupo humano, né, ou seja, criado na forma da lei, com personalidade jurídica própria, que busca uma finalidade específica, né? Trouxemos esse conceito, ou seja, oriundo do fato associativo, lição comezinha da sociologia, e por demais trouxemos a classificação dessas pessoas jurídicas, que podem ser vislumbradas, podem ser estudadas, né, em duas dimensões, direito público e direito privado. Direito público interno ou externo, 41 e 42 do Código Civil, e também direito privado, né, artigo 44, onde surgem as 6 pessoas jurídicas, né, falamos aí com vocês das associações, falamos das fundações e das sociedades. Lembrando que essas três, né, associação, fundação e sociedade, elas são originárias do Código de 2002, ou seja, elas nascem, né, com essas três, aí obviamente, né, são comuns aí ao Código de 16. Com o perfazer do tempo, né, surgem ainda outras 3 pessoas jurídicas no nosso Código de 2002, que são, obviamente, né, as entidades religiosas, os partidos políticos e, por fim, a última, né, e não menos importante, a ERELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. De qualquer maneira, a partir de agora, quero adentrar no nosso tópico de número 3 dentro de pessoas jurídicas. Nossa, prof, já estamos no tópico de número 3, já estamos no nosso tópico de número 3. Dentro de pessoa jurídica, dentro das PJs, quero falar com vocês das teorias explicativas das pessoas jurídicas, né? Ou seja, como assim, né? Explica as pessoas jurídicas? Tem como explicar? Eu explico, né? Lembre-se sempre que dentro dessas teorias explicativas, dentro da natureza da pessoa jurídica, mais especificamente, é como se fosse uma pilha. Por quê? Nós temos 2 polos, né? Nós temos um polo positivo e um polo negativo. Não entendi, prof, essa piadinha. Tem como explicar melhor? Temos, né? Inicialmente, surge aí uma teoria que é chamada teoria negacionista. Negacionista, prof, exatamente, né? Negacionista. O que eles fazem? Eles negam. Nossa, que loucura, né? E aí temos os doutrinadores clássicos, né? Como Planiol, como Digui, como Ehring, como Becker, né? Ou ainda por cima como Brins. Esses doutrinadores antigos, né? Doutrinadores mais vetustos e clássicos dentro do direito civil, eles pontuavam que pessoa jurídica não é sujeito de direito. Não é sujeito de direito, então não tem personalidade. Não é sujeito, não tem personalidade, né? Que loucura. Então, prof, se ela não é sujeito de direito, o que é a pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, para essa teoria negacionista, essa primeira teoria que surge, nada mais é do que 2 coisas, né? Ou um mero patrimônio comum, ou seja, uma reunião de patrimônio, né? Ou seja, money, o que é good nós não have, se nós revasse nós não tava aqui playando, como diria Mamonas Assassinas, então a gente junta um monte de patrimônio num local só, né? Ou por demais, apenas uma mera formalidade de um grupo de pessoas reunidas, né? Um grupo de pessoas aí juntas, together, né? Ou seja, pessoas que se gostam, né? Que têm finalidades específicas e estão lá conjuntamente, juntinho, sempre lado a lado. Então, pela teoria negacionista, né, as pessoas jurídicas não eram sujeitos de direitos, não tinham, então, a possibilidade de contrair obrigações e de titularizar, obviamente, né, direitos subjetivos. Prof, né? Então, essa teoria, ela não mais se aplica? Não se aplica há muito tempo, né? Diga-se de passagem. Em contrapartida, surgem aí as teorias afirmativistas. E elas faziam o quê, prof? Elas adotavam a proposta Bros, né? Perguntavam assim, você acha que elas são um sujeito de direito? E essas pessoas, né, esses cultores do direito, respondiam, sim, 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 né? Você é minha promessa. Lembra disso, Bros? Que loucura, né? Então a primeira negacionista é Justin Bieber, baby, 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 no. E essa segunda é a segunda Bros afirmativista. Só que entre os Bros, né, entre aqueles que eram da broderagem, né, surgem várias correntes, né? Nós temos, por exemplo, a teoria de Kelsen, temos a teoria de Hariot, né? Mas de qualquer maneira, não me interesso por elas, vou selecionar 3, que são as 3 principais, né? Ou seja, são aquelas 3 que surgem com maior periodicidade, que denotam aí uma maior habitualidade, uma maior frequência dentro dos certames, né? Até porque são as 3 mais conhecidas e as 3 mais empregadas. E 3 também porque é mágico, porque é Pai, Filho e Espírito Santo, Isosíris e Horus e Zeus, Hades, Poseidon. A primeira delas, né, era a teoria da ficção, né? Teoria da ficção, adotada aí por Windscheid, adotada ainda por demais por Sassá, né, Savigny, e eles falavam o seguinte, teoria da ficção, falava assim, olha, a pessoa jurídica, gente, ela é um sujeito, né, que uma existência ideal. É uma pessoa, né, de uma existência abstrata.
você não vê, mas ela é idealizada, né? Todas as pessoas juntas, todas as pessoas buscando uma finalidade específica. Em outras palavras, elas são, né? Em verdade eu vos digo, o que que elas são, né? Elas são um fruto de uma técnica jurídica. Então, elas foram criadas, né, pelos seres, pelos estudiosos do direito. Então, por isso que elas eram chamadas de pessoas fictas. Fictas por serem criadas, né? Ideal porque elas buscam um fim comum, ou seja, é algo idealizado. E abstrato porque você não as vê, né? Então, essa era a primeira teoria, teoria ficta, né? Ou seja, uma teoria que diz, óbvio, né, que a pessoa jurídica, ela tem aqui o que? O seu alicerce extremamente, né, tecnicamente, né, aí pautado dentro da técnica, né? Seria exatamente essa proposta. Em contrapartida, lembrando que a vida, né, ela é feita como se fosse um pêndulo, né? Se eu solto o pêndulo de um lado, ele necessariamente vai para o seu lado antípodo, né? Ou seja, ele vai justamente para outra ponta. O que acontece, gente? Acontece que a crítica que existia à teoria da ficção era que ela não observava, não valorava a sociologia, né? Ela não valorava essa ideia que eu trouxe para vocês dentro do conceito do fato associativo. Então, assim, como assim a mera técnica jurídica? Se o próprio homem, por si só, por sua essência, ele vai estar junto, né? Lembre-se sempre do Náufrago com Wilson, lembre-se sempre de Robinson Crusoe com Sexta-feira, né? Ou seja, o homem sempre vai buscar alguém para estar junto, sempre vai buscar alguém, né, para estar aí together, ou seja, o homem não é um ermitão. Então, a segunda teoria, né, obviamente, em contraponto, falava assim que não. Falava, olha, né, devemos observar a teoria da realidade objetiva. Então, o que era a teoria da realidade objetiva? Também conhecida como uma teoria sociológica, né, uma teoria organicista. E fala assim, olha, né, a pessoa jurídica não é fruto da técnica, né? A pessoa jurídica é um organismo social vivo. Organismo social vivo, então nasce a ideia do organicista. Organicista, organismo social vivo, mais uma vez, organicista, né? Organismo social vivo. Ou seja, elas observam a ideia da sociologia, por isso que ela também é conhecida como teoria não só da realidade objetiva, mas sim teoria da realidade, né, sociológica, né? Ou seja, organicista, show de bola. Gente, mas nós sabemos que a medida do adequado, do justo, né, e daquilo que é correto, não é nem uma ponta e nem outra, ou seja, o adequado não são os extremos, né? Porque toda vez que nós estamos nos extremos, muitas vezes estamos nos excessos, né? É buscar o ideal sempre o equilíbrio. E para buscar o equilíbrio surge a terceira teoria, né? A terceira teoria é a teoria adotada, é a teoria lá esculpida, cunhada, né? Talhada no artigo 43 do nosso Código Civil. Essa teoria, né, prevista no artigo 43, ela é também conhecida como a teoria da realidade técnica, né? Teoria da realidade técnica, isso é uma teoria que não nega a ficção, ou seja, não nega a importância da técnica jurídica, mas também não nega a ideia do organismo social vivo, né, decorrente da sociologia. Então ela vai falar assim, que pessoa jurídica, gente, é uma pessoa que acaba sendo personificada pelo direito. Por isso que dentro do conceito eu falo assim, olha, criada pela lei com personalidade jurídica própria. Essa criada pela lei com personalidade jurídica própria é a parte do direito, é a parte da técnica, né, que era a ideia da teoria da ficção. Mas também não podemos esquecer que ela é um grupo humano que busca fins, né, um fim específico. Esse grupo humano que busca um fim específico, que tem uma atuação social, né, e que demonstra o sujeito de direito que ela é a segunda parte, a segunda linha, que seria a ideia da organicidade, né, ou seja, da ideia da sociologia. Então, em outras palavras, se nós formos observar aquele conceito que eu fatiei em 4 partes, 2 decorrem, né, da teoria da ficção, 2 decorrem da teoria organicista sociológica, que é então a nossa terceira teoria, que é a teoria do equilíbrio, né? Teoria do equilíbrio, então teoria da realidade técnica, teoria essa sim adotada, tá? Então, só para rememorar, qual que é o conceito, né? Só mais uma vez, o conceito é o que é pessoa jurídica? Né? What the fuck is this? Was is das? Né? Ou seja, pessoa jurídica é um grupo humano. Grupo humano, ou seja, sociologia, criado na forma da lei. Técnica jurídica, né? Com personalidade jurídica própria.
técnica jurídica e que busca um fim comum, porque tipo, decorre do organismo social, decorre, na verdade, da sociologia esse fim comum, né? Então, metade de um lado, metade do outro. Beleza, beleza? Dito isso, então, terminamos as teorias explicativas com relação aí às pessoas jurídicas e no próximo bloco vamos adentrar no nosso tópico de número 4 dentro das pessoas jurídicas, que é um tópico onde nós falaremos, né, acerca da sua personificação. Personificação, isso, daremos vida às PJs, né? Daremos vida a esses entes de existência abstrata, né? Esses entes ideais, ou se ainda vocês preferirem, a essas pessoas místicas, né? Dito isso, deixo para vocês desde já um forte abraço e, óbvio, excelentes estudos. Gente, até mais, tchau, tchau.